Olá, boa noite. A Controladoria Geral da União divulgou hoje o número de funcionários punidos por corrupção durante os 8 anos em que Lula esteve na presidência. Quase 3 mil servidores públicos foram punidos. Mas é bom lembrar que outros fatos, como o mensalão, ainda não foram sequer julgados. Vamos agora ao resumo das notícias desta segunda-feira. Vítima do atirador Jared Lee, a deputada do Arizona, Gabrielle Gifford, está em estado crítico no hospital. Mas os médicos acreditam na recuperação dela. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, propõe um pacto nacional para combater a violência e o crime organizado. O senador republicano John McCain esteve hoje em Brasília visitando a presidente Dilma Rousseff. Ele defendeu a compra dos caças F-18 de fabricação norte-americana. No Rio de Janeiro, mulher que já tinha até atestado de óbito é encontrada dormindo no hospital. O grupo terrorista basco ETA anuncia trégua, mas o governo espanhol desconfia da informação. A China destrói milhões de produtos piratas numa tentativa do governo de provar que ela não é a favor de cópias ilegais. E chega ao fim a novela da compra de Ronaldinho Gaúcho. O jogador vai vestir a camisa rubro-negra do Mengão. Please, a round of applause for Marta. E a brasileira Marta é a melhor jogadora de futebol do mundo pelo 5º ano consecutivo. Lionel Messi. O argentino Lionel Messi é o melhor entre os homens. Participam da edição de hoje o cientista político Sérgio Fausto e o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Eugênio Bunte. Eugênio, boa noite, Sérgio. Obrigado pela participação. Bem, vamos aqui ao nosso noticiário. O governo brasileiro puniu quase 3 mil servidores federais acusados de corrupção durante os 8 anos do mandato do presidente Lula. O balanço foi divulgado hoje pela Controladoria Geral da União. As auditorias feitas pela CGU chegaram ao número de 2.969 servidores que utilizavam o cargo para obter vantagens pessoais. Desse total, 2.544 foram demitidos, 247 foram destituídos dos cargos e 178 aposentadorias foram canceladas. Entre os crimes cometidos estão o recebimento de propina e o desvio de dinheiro dos cofres públicos. Determinadas situações que necessitam um aprofundamento, como as escutas telefônicas, as quebras de sigilos, ou até um monitoramento pelos órgãos de inteligência, a gente então tem feito isso dentro do governo com uma articulação com todos esses órgãos de defesa do Estado. Eugênio, na sua opinião, nós estamos avançando no combate à corrupção, especialmente na chamada máquina administrativa, como nós mostramos aí na reportagem? Acho que o noticiário vem dando conta disso. Há mais apuração, há mais punição de casos de corrupção no Brasil, em vários níveis, em vários âmbitos. Muitas vezes por iniciativa da sociedade, há casos de ONGs que foram criadas e hoje já são várias, exatamente para fiscalizar a conduta dos administradores municipais até o nível do governo federal. Interessante é que essa investigação acaba, muitas vezes, acarretando a impressão de que há mais corrupção. Isso é difícil de medir, mas tem havido mais investigação sobre corrupção. Muita coisa ainda está sem resposta, é evidente, mas tem havido mais. Seria interessante um painel comparando os governos na sequência, desde 1970 até hoje, para ver o que aconteceu nesse campo. Agora, Sérgio, nós falamos aí do campo administrativo, exato, né? Exato. E no campo político? Eu acho que é aí que está a grande diferença. Quer dizer, eu não acho que a gente deva aqui lançar críticas a um trabalho que possivelmente tem muito mérito da Controladoria Geral da União. Mas vamos dizer assim, estes são casos de corrupção de baixo teor político, né? O envolvimento de figuras centrais da República não está presente nestes casos. Esta é, digamos, a pequena corrupção. A mega corrupção, ela necessariamente envolve personagens que estão no centro do palco político e muitas vezes no centro do palco empresarial. Aí eu acho que o governo Lula, em particular, mas o conjunto do país ainda está devendo. Em que pesem iniciativas importantes do Ministério Público, da Polícia Federal, às vezes com exageros, mas o fato que é, do ponto de vista da população, ao olhar da população,
isto não tem consequência prática, né? Quais foram aqui, digamos, os grandes corruptos que foram, afinal, punidos com pena de encarceramento definitiva, digamos, por um período prolongado no Brasil? Eu confesso que não, só me lembro do juiz Lalau e ainda assim cumpre grande parte da sua sentença em prisão domiciliar. Você se lembra da tentativa do senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, de criar uma CPI dos corruptores? É claro. Porque para ter corrompido tem que ter corruptores. Claro. Então, ele nunca conseguiu levar à frente essa CPI, ela morreu. Isso é central, né, Heródoto? Porque normalmente a sociedade olha para o político como sendo um corrupto e, muitas vezes, com razão, vê na classe política uma espécie de seleção natural às avessas, aquela camada que seleciona o que há de pior. Sem entrar em caricaturas, pode até ser verdadeira essa impressão em alguns casos, mas só há corrupção porque há o corruptor. O político só é corrupto porque, do outro lado, alguém paga essa conta. Por isso é correto dizer que a corrupção não é um problema de um governo ou de outro governo. A corrupção é um problema da cultura da sociedade, de toda a sociedade. É preciso enfrentar, sim, a questão do corruptor. É preciso punir o corruptor. E o que é curioso, no caso brasileiro, é que muitas empresas passaram a ver que a corrupção, ao contrário do que o senso comum imagina, não é lucrativa. É mau negócio corromper político para aprovar um projeto, para dar um jeitinho aqui ou ali. Até porque não se sabe depois como prestar conta disso para os acionistas. Então, algumas grandes empresas no Brasil, de uns 10, 15, 20 anos para cá, começaram a combater essa prática, às vezes a partir de matriz que está fora do Brasil, mas exigem uma conduta ética de suas representações no Brasil. Então, o movimento de conduta ética na empresa privada é essencial também para combater o corruptor. Bom, nós temos aqui uma outra informação, é que o senador norte-americano, John McCain, você se lembra dele, ele é do Partido Republicano e ele perdeu para o Barack Obama. Bom, ele se reuniu hoje com a presidente Dilma Rousseff em Brasília e no encontro o senador defendeu a superioridade dos aviões americanos, são aviões de guerra. A visita do senador republicano ao Brasil começou ontem no Rio de Janeiro. John McCain visitou no domingo o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele viu de perto o trabalho feito pelo governo estadual na retomada das áreas dominadas pelo crime organizado. Depois de sobrevoar o Complexo do Alemão, McCain visitou o Morro Santa Marta, em Botafogo. A comunidade foi a primeira a receber uma unidade de polícia pacificadora. O senador, que em 2008 perdeu a eleição presidencial para o democrata Barack Obama, elogiou o trabalho das forças de segurança no Rio de Janeiro. We're very impressed with the progress that has been made. Hoje, McCain se reuniu com a presidente Dilma em Brasília. Estados Unidos, França e Suécia disputam a venda de aeronaves para a Força Aérea Brasileira. McCain defendeu a superioridade dos caças F-18 e disse que vai trabalhar junto à presidência dos Estados Unidos e o Congresso americano pela transferência de tecnologia, requisito exigido pelo governo brasileiro para a compra dos caças. O que vocês acham de um senador pegar a malinha e sair vendendo um produto do seu país num outro país, e num produto aí, no caso, é um produto extremamente sensível, que é aviões de guerra? Eu acho que fazendo isso de maneira transparente, eu não vejo problema algum. O que eu acho interessante nessa notícia é o fato de que esta compra dos jatos para a Força Aérea Brasileira é uma questão que se colocou ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que não tomou decisão, preferiu delegar esta decisão ao governo Lula. Transcorreram-se 8 anos de mandato. Estivemos aí, muitas vezes, com a sensação de estar na iminência de uma tomada de decisão. E, para nossa surpresa, sai o governo Lula, entra o governo Dilma, e esta questão ainda está sobre a mesa. E, aparentemente, ao contrário do que se imaginava, que a questão estava decidida em favor dos Rafale, que são os aviões franceses, aparentemente, pelo menos os outros competidores ainda acalentam a esperança de que possam vencer essa disputa. Agora, uma coisa até que eu queria te perguntar, Sérgio. Essa posição de que a decisão do governo não precisa prestar contas do sentido técnico ou da sustentação técnica numa compra de avião de guerra, até onde isso pode ir? Porque normalmente a gente compreende que isso é uma decisão política, há uma esfera
que ultrapassa o alcance das razões meramente técnicas. Agora, ficou no ar um gosto de que o presidente Lula tinha resolvido que seriam os caças franceses, não explicou mais por quê. O argumento sustentado pelo ex-presidente Lula é de que havia um interesse estratégico do Brasil em relação à França na compra desses jatos, porque não se tratava apenas da compra dos jatos, mas também da aquisição de tecnologia para o submarino nuclear, portanto fazia parte de um pacote não apenas de reequipamento das Forças Armadas, mas embutido dentro dele também transferência de tecnologia que só os franceses assegurariam. Isso, né? O ex-presidente Lula ainda teve uma frase, digamos, pouco feliz de dizer: esta é uma questão que cabe ao presidente decidir, apenas a ele, porque é uma questão estratégica para o país, como se o Congresso, a sociedade não pudessem refletir. E as Forças Aparentemente as Forças Armadas, depois houve muita confrontação e controvérsia dentro do governo, mas a apreciação inicial técnica das Forças Armadas não apontava na direção do Rafael. Exatamente. Né? Então esta é uma história não inteiramente transparente do ponto de vista da opinião pública. Pois olha, nós temos uma coisa agora para mexer com o seu bolso. É que um levantamento feito aqui pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, mostra que usar agora etanol, o etanol é um novo nome do álcool, para abastecer carro é mais vantajoso em apenas 4 estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Nos estados de Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, é indiferente. Já no restante do país é melhor usar a gasolina, que é mais barato que o álcool. Vamos aqui outras notícias desta segunda-feira. A chuva chegou ao Nordeste. Hoje de manhã choveu forte em Fortaleza. Ruas e casas ficaram alagadas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora pode ser visto em selo. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos fez uma homenagem a Lula e imprimiu 900 mil selos. A Justiça aceitou o pedido de liberdade para o ex-prefeito de Santa Branca, Odair Leal da Rocha Júnior, o Peixinho. Ele foi preso em flagrante no sábado com 35 pinos de cocaína no carro oficial. A defesa do prefeito disse que tudo foi uma armação. Odair já responde a 4 inquéritos policiais. Uma família do Rio de Janeiro viveu momentos de agonia e tristeza ao ser informada da morte da aposentada Maria da Conceição Souza, de 92 anos. Os parentes chegaram a providenciar atestado de óbito e até velório. Quando viram o corpo, perceberam um engano, mas os funcionários do Hospital Estadual Albert Schweitzer, no Realengo, ainda discutiram dizendo que estavam certos. Só depois que a família acionou a polícia é que a aposentada foi encontrada dormindo em outro andar. O hospital explicou que ela foi confundida com outra mulher porque houve uma troca de leitos, mas não de prontuários. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje o plano de ações para 2011 no setor de transportes. O investimento total é de cerca de 409 milhões. A verba será usada na melhoria do transporte coletivo, implantação de ciclovias e investimento em segurança e monitoramento. Um dos projetos é padronizar a velocidade máxima permitida para os veículos nas vias da cidade. E adiantou que está pensando em implantar a inspeção mecânica para verificar freios, luzes, pneus da frota. Se aprovada, essa fiscalização vai se somar à inspeção ambiental veicular, já obrigatória, e serviria para aumentar a segurança e as condições dos veículos que circulam na cidade. A deputada americana Gabrielle Gifford, ferida num atentado, no sábado permanece em estado crítico. O autor dos disparos pode ser condenado à morte. Ele matou 6 pessoas e feriu 14. Os médicos do Hospital da Universidade do Arizona estão otimistas em relação às chances de recuperação da deputada Gabrielle Gifford, mas explicam que serão necessários mais 2 ou 3 dias para se ter certeza de que ela poderá escapar sem consequências graves. Na cidade de Tucson, Arizona, onde aconteceu a tragédia, os moradores homenageiam as demais vítimas do ataque, entre elas a menina de 9 anos, Christina Taylor Green, que já levava em sua certidão de nascimento uma data trágica, 11 de setembro de 2001, o dia dos atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York. O atirador Jared Loughner, de 22 anos, continua preso. A polícia descobriu que ele comprou a arma semiautomática numa loja de artigos de caça.
Foi expulso da faculdade e exibia claros sinais de perturbação mental. Por exemplo, dizia que o governo americano controla o pensamento da população por meios eletrônicos. Se a promotoria pedir a pena máxima pelos 6 homicídios, como se acredita, ele pode ser condenado à morte. Em Washington, o presidente Barack Obama participou da cerimônia em homenagem às vítimas. O atentado de Tucson caiu como uma bomba sobre o Partido Republicano, que pretendia paralisar o governo de Obama. O deputado John Boehner, presidente da Câmara, já teve que adiar a votação marcada para quarta-feira, quando planejava derrubar o projeto de reforma da saúde. Esse projeto do presidente Obama era defendido pela deputada Gabrielle Giffords e, por isso, ela era bastante criticada. Giffords também defendia mudanças na lei de imigração, principalmente no Arizona, seu estado, onde os imigrantes sofrem dura perseguição. Por conta de suas posições, a deputada já havia recebido várias ameaças e, durante a campanha para as eleições de novembro, era o alvo principal de radicais conservadores, como a ex-governadora do Alasca, Sarah Palin. Bem, apenas 1/3 das pessoas atingidas por balas no cérebro, como ocorreu com o caso da deputada americana Gabrielle Giffords, conseguem escapar sem danos graves. A bala que atingiu a cabeça da deputada entrou e saiu pelo lado esquerdo, mas bem no topo do crânio. Por isso, não alcançou os centros vitais de comando localizados na parte esquerda do cérebro, que são o lóbulo frontal, ligado à consciência, solução de problemas, planejamento, memória e controle do comportamento. No lóbulo parietal, que controla a sensação de toque, dor, temperatura e pressão. No lóbulo temporal, ouvido e fala. Lóbulo occipital, a visão. No cerebelo, os movimentos. O hemisfério esquerdo coordena o lado direito do corpo. E o hipotálamo, que controla a respiração, reflexos, pressão sanguínea e equilíbrio. Segundo os médicos, nenhum desses pontos vitais do cérebro de Gabrielle Giffords parecem ter sido atingidos de forma grave. Bom, parece que é uma tradição da política americana, de vez em quando as pessoas sofrem atentados, né? Eu acho que mais do que isso, Heródoto, esse tipo de episódio levanta um tema que me parece cada vez mais preocupante. Dar meia dúzia de tiros, ou às vezes 40 tiros em cima de um grupo de pessoas, virou uma espécie de passaporte para o estrelato. Numa sociedade como a sociedade americana, dominada por certas obsessões, como arma, guerra e violência, de um lado, e de outro lado, espetáculo, fama, fortuna, essa combinação não tem dado muito certo. Não se trata de omitir o nome das pessoas que cometem esse tipo de atentado na imprensa, mas não seria má ideia. Porque você acha que promove a pessoa? Acho que muito desse tipo de cobertura acaba promovendo esse tipo de autor de atentado, e está mais do que demonstrado que essas pessoas têm um tipo aí de perturbação, e é muito difícil fazer assim rapidamente uma classificação psicológica, psicanalítica, psiquiátrica do que é que caracteriza esse pessoal, mas é claro que esse tipo de perturbação tende a buscar uma celebridade, tende a buscar uma afirmação que essa pessoa não encontra na sua vida cotidiana e tudo mais. E essa cobertura acaba recompensando essa conduta. É um paradoxo mórbido, mas é um paradoxo sobre o qual nós temos que refletir, porque essa obsessão por armas, sem discutir os valores americanos, porque os valores americanos são pedra fundamental na ideia de democracia, não é isso que está em questão, mas essa obsessão por armas, essa obsessão pelo espetáculo, pela fama, por aparecer, acaba dando nisso. O roteiro é sempre repetido, mudam os nomes das pessoas, mas a historinha é sempre igual. Isso me preocupa muito. Tem um outro elemento aí que inclusive a matéria menciona,
que é o fato de que o crime se dá num contexto de forte polarização política nos Estados Unidos. Essa deputada que foi atingida por um tiro na cabeça, ela foi uma das deputadas selecionadas pela Sarah Palin, quando ela veiculou uma propaganda, né, propaganda política, em que ela desenhava um alvo, né, sobre alguns deputados que deveriam sofrer o castigo do eleitorado. Né? Mas a imagem era uma imagem de bélica, de violência, para atingir com um tiro, para eliminar o seu adversário, o inimigo político. Não me parece que seja à toa, não estou querendo explicar este fato, que claramente tem uma dimensão psicológica particular, né, que o Eugênio mencionou aqui. Mas tem que entender isso num contexto político mais amplo, de forte polarização política, em que os ultraconservadores nos Estados Unidos têm se utilizado de imagens, de expedientes e de uma retórica que é uma retórica belicosa. Sem dúvida. Bom, nós temos aqui uma outra informação interessante, diz o seguinte: o governo do Irã anunciou hoje uma série de restrições com base no Código Islâmico. Estão proibidos, por exemplo, calça jeans apertada, unhas compridas, roupas muito coloridas e tatuagem. E por último foram também proibidos os livros do Paulo Coelho. A ministra da Cultura do Brasil, Ana Holanda, comentou a censura iraniana ao escritor brasileiro. Eu vou conversar agora, estou tentando com o ministro patriota para entender como é que está o Ministério de Relações Exteriores, está vendo isso, e vamos ter vamos manifestar, provavelmente eles vão se manifestar. Pela cultura, eu só posso dizer, a censura é sempre lamentável. Será que eles não gostaram da obra do Paulo Coelho, hein? Gosto literário à parte, né? Eu acho que isso é um indicativo preocupante no caso do Irã. Os recentes vazamentos do Wikileaks deram notícia de que o Ahmadinejad, que normalmente é visto como um sujeito ultra-radical, no contexto político interno do Irã, na verdade, há gente mais radical do que ele, da Guarda Revolucionária. O Ahmadinejad parece que esteve inclinado a aceitar o acordo com as potências ocidentais. Foi a Guarda Revolucionária que criou obstáculos. Na repressão, logo depois da sua eleição, uma repressão muito violenta, a Guarda Revolucionária que também tomou a dianteira. Me dá a impressão de que isso é mais um sinal de que a Guarda Revolucionária e os ayatolás mais conservadores vão consolidando o seu domínio no Irã, e acho que isso não é boa notícia para o mundo. Tá, e uma das evidências disso é agora a obra do Paulo Coelho. Pois é, a obra do Paulo Coelho pode assumir mais uma vez essa dimensão de bandeira, um caráter simbólico bastante expressivo, porque vai se tornar o objeto pelo qual se manifesta a intolerância, o obscurantismo. Nós temos que separar, é evidente, o respeito a qualquer fé religiosa e aqueles que são adeptos de uma religião ou de outra merecem sempre um respeito igual, mas é preciso separar esse respeito da crítica que necessariamente precisa ser feita ao Estado, que em nome de uma determinada fé, aí sim cerceia a liberdade de todo cidadão. Já disse que nós não temos lá uma separação entre religião e Estado. Exatamente. Lá não existe a separação entre Estado. O Estado não é laico entre Estado e religião. E essa crítica é necessária, mas ela deve ser feita sempre com a ressalva de que se respeita a religião, porque o Estado teocrático, o Estado que abraça uma determinada religião ou que se põe em nome de uma religião, na verdade, acaba se consumando como uma ameaça à liberdade religiosa, à própria liberdade religiosa. O Estado laico é uma garantia de que todas as religiões serão tratadas com igualdade. Agora, o Eugênio me confidenciou aqui que ele vai implantar as mesmas regras dentro de casa em relação às filhas. Achei curioso, mas queria compartilhar isso com o público. Claro, mas o cidadão tem o direito de escolher que ele não vai ler ou vai ler o Paulo Coelho. Eu, aliás, li bastante coisa em relação ao jeans apertado, não era o Paulo Coelho. O jeans apertado. Acho melhor a gente continuar aqui. O governo da Espanha aceita com restrições o anúncio de cessar-fogo do ETA, que é o grupo terrorista que luta pela independência da região basca.
Esta não foi a primeira vez que o comando do ETA anuncia a disposição de baixar armas. Para o governo espanhol, o ETA deveria abandonar de forma irreversível a luta armada e comunicar a autodissolução do grupo. Em meio século de luta pela separação da região basca da Espanha, o grupo praticou centenas de atentados que resultaram na morte de 800 pessoas e ferimentos em milhares. O braço político da organização já estaria se preparando para as eleições regionais no País Basco. Vamos ter uma repetição do que aconteceu na Irlanda, quando o IRA também deixou de ser uma organização militar e passou a negociar politicamente. Pode haver aí a autonomia, não? A independência, a autonomia que eles querem. Eu sou mais cético em relação a isso. Eu acho que a força do ETA hoje é claramente residual, né? Mas é um resíduo com capacidade ainda, né, ainda que muito enfraquecido, o ETA, de provocar danos à sociedade espanhola. O apoio político... Ainda que eles tenham dito que baixaram as armas. Pois é, mas eles o fizeram diversas vezes no passado e acabaram por retomar. São manobras táticas, não parece uma decisão estratégica de caminhar na direção de um desarmamento e digamos, de uma pacificação completa. Tomara eu esteja errado. Lembro que no caso da Irlanda foi muito importante a interveniência externa. Quer dizer, o Bill Clinton desempenhou um papel, é evidente que o processo foi doméstico, mas um árbitro externo jogou um papel muito importante, né? Eu receio que o caso basco e do ETA tem um grau de idiosincrasia e de dificuldade maior. Nós vamos saber em breve. É a seguir o seguinte: os mais pobres pagam a conta da inflação e eles foram os mais prejudicados com a alta dos preços no Brasil em 2010. E também nós temos aqui o perfil dos milhões de brasileiros que a presidente Dilma Rousseff quer tirar da pobreza.